Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quarta-feira, dia 13 de junho. E Bovespa terminou o pregão com alta de 1,09%, principalmente puxado aí no leilão de fechamento, uma alta expressiva no leilão de fechamento, mas parando ali em cima da resistência 55.763, ainda abrindo uma chance maior de continuar sua movimentação positiva, superar a máxima de hoje, praticamente 56 mil pontos, em busca da próxima resistência, 56.678, e dando sequência a uma movimentação aí de alta, corrigindo toda a queda obtida em várias semanas de baixa, sendo mais exato, da máxima aqui até essa mínima, 13 semanas aí de queda. Não todas as semanas caindo, mas 13 semanas num movimento aí de queda que parou e gerou agora. Está vindo para gerar, pelo menos essa semana está com alta de 2,24%, vindo para gerar a formação de um fundo no gráfico semanal. O que abriria espaço para um repique até um pouco mais forte, em busca de 56. O primeiro objetivo 56.678. E aí depois desse objetivo a gente teria um objetivo mais para os 59 a 60 mil pontos. Olhando para a LAD do Ibov, LAD do Ibovespa teve uma alta coerente com a alta do Ibov, até um pouco mais forte, mas se a gente observar, a LAD superou esse topo anterior, o Ibov também superou esse topo anterior. Ibov supera aqui esse topo anterior, a LAD supera esse topo anterior, então por enquanto está coerente a subida. Essa força que o Ibov está apresentando nesses últimos pregões está coerente em relação à LAD. O clímax é que ficou agora mais apertado, ficou ali perto da região de 70%, não que não possa vir para cima desse patamar, mas já ficou na região mais arriscada em termos de ponta compradora de curto prazo, principalmente, que já o cenário não é adequado para isso. Então temos um ponto importante onde o índice pode, a partir desse momento, mesmo que suba, gere divergência de baixa em relação ao clímax e começa a trazer a perspectiva de tomar aí alguma pressão vendedora mais forte aí nos próximos pregões. Então ficaria atento nesse sentido, até olhando aqui com a média de 5 períodos, usando aí um filtro de uma semana, nos últimos 6 meses fazia tempo que ele não chegava aqui nessa região. Então está chegando novamente nessa região, o que abriria espaço, pelo menos nas vezes que a gente teve o índice chegando nessa região. Aqui ele declinou, aqui nesse ponto também aqui deu uma declinada. Aqui nesse ponto, outro ponto aqui, fazendo a relação em termos de tempo, também deu uma patinada ali para baixo. E aqui da mesma forma, quando chegou nesse ponto, também deu uma patinada para baixo. Enfim, é bom ficar atento a partir desse pregão, pois a gente pode ter aí uma pressão vendedora um pouco mais forte nos próximos pregões, não necessariamente ainda nessa semana, mas é bom ficar de olho com os stops mais apertados, stops para quem está na ponta compradora, principalmente que o cenário não está tão voltado para isso. Olhando para a Petrobras, PETR4, tivemos um fechamento com alta de 1,61%, a ação ainda está ali em cima da média móvel exponencial de 3 períodos, abaixo daqueles 19,22. Enfim, é um ativo que, se eu fosse pensar em algum tipo de compra, seria uma compra mais de day trade, e o ideal é que ela tivesse já acima dessa região 19,22 a 19,32. Fora isso, eu não penso ainda em compra na Petro. Vale 5, da mesma forma, não gosto da região que a Vale está. Não gosto da região que essa ação está. Compra de curto prazo e médio prazo, praticamente estaria de fora dessa ação. Não seria ação. Acompanho 100 ações. Tem 100 ações para poder escolher comprar no curto a médio prazo. A Vale não teria necessidade de operar essa ação. Se fosse trabalhar com estratégia de curto e médio prazo, não teria necessidade de pegar essa ação para fazer esse tipo de operação. Porque o cenário gráfico dela é de bastante indefinição de médio prazo, o que não favorece aí em termos de taxa de acerto, em termos de rentabilidade, operações de compra nesse sentido. Enquanto estiver entre as médias, já não é algo interessante para se operar a ação, ali em cima da resistência dos 38 a 38,33. Para fazer alguma operação mais interessante nela, até mesmo de curtíssimo prazo, aí daria para fazer usando até um gráfico de 60 minutos ou trabalhando no day trade.
seria melhor acima dessa segunda média aqui, acima dos 38,33, a segunda média está em 38,50, então acima desse patamar seria mais interessante pensar em entrada na ponta compradora na Vale. Antes disso, não pensaria em compra nela. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.